pessoal, boa tarde, boa noite para quem tá aí no Brasil. Então eu, Meire, venho essa tarde de domingo conversar com vocês, bater um bate-papo. Hoje, aqui no meu Instagram, Meire na Web, eu vou conversar com vocês sobre como funciona o ano letivo aqui nos Estados Unidos. Faz tempo que eu tô querendo trazer esse conteúdo para vocês, tô querendo bater esse papo, passar algumas explicações e gostaria muito de convidar vocês, não só para assistirem as lives aqui no meu canal no YouTube, mas também acompanhar as lives ao vivo no Instagram, porque eu tô sempre assim fazendo as lives e eu gosto que às vezes tenha a interação das pessoas, tá? Então, para quem ainda não me segue lá no canal do YouTube, vejam o link na minha bio. Vocês podem ir lá no canal, checar todas as lives que já aconteceram, e ultimamente eu tenho feito pequenos vídeos com informações sobre os Estados Unidos. Tenho postado vídeos assim durante a semana, são vídeos curtos, de poucos minutos. Então, se você não tem muito tempo para assistir as lives mais longas, né, um período mais longo, veja lá no canal do YouTube, Meire na Web. Se inscrevam também, porque ajuda o canal a crescer e me deixa também super feliz e com muito incentivo de vocês acompanhando, para que eu possa trazer mais conteúdos. Nem tudo que tem aqui no Instagram tem lá no YouTube. Nem tudo que tá lá no Instagram, aliás, nem tudo que tá lá no YouTube tá aqui no Instagram. Então vocês têm que checar as duas coisas, porque às vezes os vídeos que estão no YouTube são diferentes do que eu posto aqui, tá? Isso é uma forma de vocês também terem, né, os dois conteúdos. Então, boa noite, boa tarde para mim aqui em Atlanta, boa noite para vocês que estão aí no Brasil e em outras partes do mundo. Sejam bem-vindos, obrigado por terem vindo hoje aqui nesse final de domingo compartilhar comigo esse assunto. Então, a gente vai bater um papo sobre como funciona o ano letivo aqui nos Estados Unidos. Então, gente, ano escolar é uma das grandes dificuldades dos estrangeiros quando vêm morar nos Estados Unidos, porque o ano letivo no Brasil começa em período diferente aqui dos Estados Unidos. Eu vou explicar um pouco para você como é que funciona isso. Então, muitas vezes a gente tem essa ideia que o ano escolar deve começar no início do ano, mas aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente. Então eu vou explicar um pouquinho, vou fazer algumas comparações assim entre o Brasil e Estados Unidos, e a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele tem 180 dias. E no Brasil são 200 dias. Então, vocês veem aí que tem uma diferença já de período escolar. E isso vai justificar algumas coisas que eu vou falar aqui para vocês. A gente vai bater nesse papo. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa responder para vocês, tá? Eu sei que não vai dar para falar tudo numa live, mas eu vou criar alguns blogs, assim, alguns blocos para falar como funciona o ano letivo. Aí eu vou dando umas explicações e na próxima live que eu fizer sobre o assunto, a gente complementa com o que faltou dessa live. Então sejam bem-vindos, tá? Então a minha proposta é porque eu sou pedagoga. Eu sempre trabalhei no Brasil durante muitos anos como pedagoga, tive várias funções em várias escolas em Fortaleza, que é a minha cidade de base, né, a minha cidade natal, e trabalhei muitos anos, me formei em pedagogia pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, fiz administração escolar e também magistério. E depois fui estudar na antiga Universidade Estadual, na UES, e aí fiz supervisão escolar. E eu sempre fui assim uma pedagoga, sempre buscando aprendizagem, sempre buscando interesse, sempre investindo na educação. Eu acredito que a educação em qualquer país do mundo é uma saída para a gente se manter culto, informado e ter um futuro um pouco melhor, né? As pessoas que têm chance de colocar os filhos em boas escolas e universidades sabem do que eu tô falando,
porque faz realmente uma diferença na vida da gente quando a gente estuda, quando a gente coloca os nossos filhos para seguirem uma carreira acadêmica. Então, pensando nisso, nesse assunto, eu resolvi hoje trazer aqui para vocês, falar uma coisa assim bem básica do que acontece, como funciona esse ano letivo. Então, a gente já parte do início de que o ano letivo aqui nos Estados Unidos são 180 dias, no Brasil 200 dias. Então, na primeira fase, né, quando eu falo para vocês que é um ponto assim de dificuldade, porque quando nós estrangeiros mudamos para cá com a nossa família ou trazemos nossos filhos para morar aqui, a gente quer saber não só além de trabalho, né, onde vai trabalhar, mas também na escola. E aqui funciona um pouquinho diferente lá do Brasil. Eu vou explicar as diferenças. Por exemplo, quando você chega, eu vou dar uma base aqui do estado da Geórgia, porque é o estado onde eu moro. Geórgia é o estado, a capital Atlanta. Então, o estado da Geórgia é um estado muito grande, né? Tem muitas cidades e a própria área metropolitana, ela também é dividida por áreas que nós chamamos aqui de county, e também são divididas também por parte assim das comunidades. Então, se você mora numa determinada área da cidade de Atlanta, na área metropolitana, ou mesmo no estado da Geórgia, você tem que matricular os seus filhos na escola próxima da sua casa. Ou seja, a gente fala próximo de casa, mas é porque tem que ser na área onde você reside. Por que tem esse regulamento, né? Por que tem que ser assim? É uma justificativa muito clara, né? Os pais trabalham, pagam impostos para aquela região, especificamente para aquela região. Então, se eles estão pagando impostos para aquela região, é lógico, né, que aquela escola, daquela comunidade, daquele local, é a escola onde o seu filho vai estudar. Então, por conta disso, normalmente, quando as pessoas vêm morar aqui nos Estados Unidos, elas escolhem a área de onde vão morar já averiguando qual é a escola que tem naquela área. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mesmo para quem esteja no Brasil, é só um pequeno exemplo para vocês poderem assim, entenderem que eu vou falar o nome de uma área. Por exemplo, aqui no estado da Geórgia, nós temos uma cidade que ela é muito procurada aqui nos Estados Unidos pelos brasileiros. Já foi assim a maior cidade de comunidade brasileira. Hoje em dia as pessoas já estão se dividindo em outras áreas, que é a região de Marietta. Então, nesse local tem várias escolas particulares e escolas do governo, que são as escolas públicas. Então, antes de você colocar o seu filho na escola, se você vai morar na região de Marietta, por exemplo, você tem que encontrar uma escola de acordo com o seu endereço, com o seu zip code, ou seja, com o endereço da sua casa ou do seu apartamento, da sua moradia, que vai te dar, o governo vai te dar uma lista, né? Você vai pesquisar isso e você vai ver quais são as escolas que estão permitidas naquela área. Fui clara? Vocês estão conseguindo entender? Então, nessa área é que você vai poder matricular os seus filhos. Normalmente, nessas áreas, tem escolas tanto particulares como escolas públicas. E, normalmente, aquela área, ela atende tanto a escola, eu vou já adiantar um pouquinho aqui o assunto com vocês, tanto o ensino fundamental, que seria no Brasil, que aqui é Elementary School, ou o ensino médio, que é o Middle School, ou o ensino secundário, que é o High School. Então, o ano letivo, ele começa, aqui nos Estados Unidos, ele começa normalmente em agosto. Eu vou explicar por quê. Então, já falei para você daqueles 180 dias, não é? E que você tem que encontrar a escola na área que você vai morar, aonde você vai residir. Eu falei o bairro de Marietta, mas pode ser um outro bairro, né? Pode ser o bairro de Esmirna, pode ser o bairro de Alpharetta, pode ser o bairro de Sandy Spring. Eu estou falando regiões aqui do estado da Geórgia. Então, quando você passa a morar nesse local, você matricula seus filhos nessas escolas. Aí você tem, né,
você tem a chance de escolher. Você tem condição de pagar a escola pública ou você vai para a escola... Você tem condição de pagar a escola particular ou você vai para a escola pública. Então, isso são dois assuntos assim que os casais, as famílias que têm que decidir aonde que vão colocar as escolas. Geralmente, essa primeira parte do ensino público, as pessoas sempre têm como opção, embora tenham condição, às vezes, de pagar uma escola particular, mas a escola pública é sempre a melhor opção do bairro, né? Porque aí você vai usar o serviço de transporte daquele local, o ônibus, geralmente, o ônibus escolar, né, que pega as crianças nas proximidades de casa, ele geralmente tem uma área, um roteiro para seguir. Então, dependendo de onde você mora, tem os pontos específicos, né, para pegar as crianças para levar para a escola, para pegar os adolescentes que estão no high school e tal. Então, primeiro você vai escolher a área que você vai morar para você poder ver qual a escola que você vai estar disponível. Então, a gente já vai avançando um pouquinho para o ano letivo. Então, o ano letivo aqui nos Estados Unidos, ele acompanha as estações do ano, permitindo que os alunos eles tirem as férias durante quase todo o período de verão. Por exemplo, as aulas aqui, elas começam normalmente quando o verão está finalizando. Quando é que acontece o verão aqui nos Estados Unidos? Acontece no mês de junho e o mês de julho. E aí eu vou começar assim do início do ano para vocês entenderem quando termina o ano escolar. Então, começando as aulas no início de agosto, por que essa determinação? Porque os 2 meses de férias são os meses do verão. Nós temos as estações muito bem resolvidas. Nós temos o verão, o outono, o inverno e a primavera. Então, as escolas, elas funcionam normalmente no período de outono, inverno e primavera. E o verão fica para as viagens, para as férias. Isso facilita também as crianças estando de férias, ou os alunos estando de férias, os pais ou os professores, ou outras pessoas de atividade similar, podem também tirar férias nesse mesmo período. E o verão aqui é o período que as pessoas mais viajam, vão em busca das praias, dos roteiros, para curtir as piscinas públicas ou os clubes fechados. Então, justifica por que a gente fica de férias, né? Os alunos, os professores ficam de férias justamente nesse período do verão. Então, as aulas escolares começando no início de agosto, a gente praticamente começa finalzinho de verão, começo da temporada de outubro, né? Que já é o nosso outono. Então, esse período de férias funciona praticamente para todas as escolas, tanto as escolas públicas quanto as escolas particulares. É claro que existem cada área, cada cidade, cada parte da cidade, existem o período de início das aulas, dependendo, né, de onde que o aluno está matriculado. Por exemplo, se é aluno das primeiras séries, elas vão começar logo no início de agosto, na primeira semana. Se são alunos de high school, já começa mais para o final de agosto ou início de setembro. E as universidades da mesma forma. As universidades também, algumas começam no final de agosto e começam também, às vezes, no começo de setembro, aliás. O que determina para a gente esse período escolar também, que é muito, muito fácil da gente entender, é que no mês de setembro nós temos um feriado que chama Labor Day, que é o Dia do Trabalho. Normalmente é a terceira, aliás, é a primeira segunda-feira do mês de setembro. Não é terceira, é a primeira. Acontece o feriado Labor Day, e esse feriado é quando a gente encerra as atividades de verão. Então aí começa a se dar atenção o início das aulas escolares. Eu espero estar sendo clara para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida desses pontos que eu estou falando aqui no início, vocês já me falam, tá? Que aí eu vou tentando tirar as dúvidas de vocês. Então, se o ano letivo tem 180 dias, né, a gente tem 20 dias letivos diferentes
do Brasil. O Brasil tem 200 dias. Então, esses dias diferentes a gente vai observar no período e que as escolas fazem durante todo o ano alguns breaks, que são algumas semanas que não existem atividades nas escolas. Então, por exemplo, agora, as aulas começando em agosto, no mês de outubro, final de outubro, mais ou menos, a gente vai ter uma pausa de uma semana, que é já o período de fall break, ou seja, o período de outono. É uma semana que dá tempo, assim, das pessoas se prepararem para a próxima temporada. A mesma coisa acontece no winter break, que é o período de inverno. Quando chega naquele período assim, vamos dizer, dos holidays, né, das festas de final do ano, geralmente os alunos têm uma semana de break e os professores também, e outras categorias, né, não é só as escolas, mas outras categorias, para dar tempo das pessoas curtirem, né, vivenciarem aquele período, aquele momento de estarem com a família, viajarem, fazer os planos. E o próximo break que vai acontecer, que break, na verdade, são aquela semana que não tem aula, né? A semana, vamos dizer assim, de férias, um intervalo entre uma estação e outra. E o outro que acontece é o spring, é a primavera, o spring break, é as férias na primavera, que também acontece mais ou menos no mês de abril. E no final de maio, encerra-se o ano letivo. E aí eu vou passar um pouquinho para frente para explicar agora para vocês quanto tempo dura essas classes. Por exemplo, nós temos, começando o ano letivo, a gente tem a pré-escola, que é a parte que chama aqui pre-K, que é a parte pré-escolar. Existem também as creches que aceitam as crianças a partir de 15 meses, 16 meses, elas já podem começar a participar. Existem creches públicas e creches particulares. Mas como a gente vai falar de início de ano escolar, eu vou dar apenas uma informação para vocês, para quem tem bebê, para saber como é que funciona. Então, na pré-escola tem a parte das atividades de pré-escolar, e que é muito importante também saber que a pré-escola existem também 2, 3 anos, né, de desenvolvimento da criança até ela chegar na sala de alfabetização, ou seja, iniciar o ensino fundamental, a elementary school. Então, para o aluno chegar até o elementary school, que seria mais ou menos alfabetização, primeira série, ele vai ter que passar por essa parte de pré-escolar, tá? Depois dessa parte de pré-escolar, elementary school. Quantos anos duram o elementary school? O elementary school, eles fazem, normalmente, a parte de elementary school são 6 anos que você tem que cumprir, aliás, 5 anos que você tem que cumprir, e depois segue para o middle school, que são 3 anos. Aí do middle school, que seria o ensino médio, você vai para o ensino secundário, que é o high school, e aqui nos Estados Unidos são 4 anos. São separados por freshman, sophomore, junior e senior. Cada ano tem a sua importância. E quando a escola passa a ser mais séria aqui nos Estados Unidos, é quando o aluno entra no middle school, ou seja, entra no ensino médio. Quando ele entra no ensino médio, ele normalmente ele já está assim, se preparando, né? Já está tendo umas classes assim mais sérias para quando de matérias, de atividades, para quando chegar no high school. Então, eles até consideram que é o período mais sério assim de escola. Você sai daquela coisa do aprendizado mais simples com as professoras na sala e já passa a ser com atividades de matérias, né? Então, seria mais ou menos uma prévia do high school e, posteriormente, da faculdade. Que aí, na faculdade, vai ter, cada professor tem a sua disciplina. Então, deixa eu ver se eu falo aqui uma outra coisa com relação a essa pré-escola. Então, a pré-escola, mais ou menos, assim, as crianças nos 4 anos de idade, tem pré-escola tanto particular, como tem pré-escola pública.
Se você mora numa região que a sua pré-escola é uma excelente pré-escola e aceita, né, você colocar seu filho para estudar e não ter que pagar nada, maravilhoso, né? Mas se não tem naquela região, você tem a opção de colocar na escola particular. Depois vem da pré-escola, vem o kindergarten, que eu acho que vocês já escutaram muito falar nisso, que é as crianças entre 5 e 6 anos. É mais ou menos o período de alfabetização. É quando assim as crianças vão começar a lidar melhor, né, com as atividades da escola, vão ter, por exemplo, que desenvolver mais assim os números, alfabeto, vão começar a entender pequenas palavras, sílabas. Então, é uma preparação, o kindergarten seria mais ou menos o nosso alfabetização aí no Brasil. E existe até escolas que promovem, né, a graduação das crianças quando passam do kindergarten para o elementary school, que é a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta série. Normalmente, nessa idade do elementary school, as crianças têm entre 6 e 11 anos. Então, nesse período, as crianças podem estudar na mesma escola do bairro. Às vezes a Elementary School, ela tem ligação com a mesma Middle School. Então, dependendo da área, sai da Elementary School daquele bairro e continua no mesmo bairro, mas na escola de Middle School, de fundamental da sua área. Nunca esqueçam disso, tá? A área é muito importante, não só pela questão dos pais pagarem imposto, mas é porque fica fácil o transporte, né, para todo mundo. Tanto o transporte público, como para quem tem que levar as crianças na escola, fica perto. Tem gente até que nem precisa se deslocar de transporte para ir para a escola. No próprio bairro, consegue levar as crianças, né, dependendo da idade, até caminhando. Isso aí a gente vê até quando vocês assistem filmes, dá para a gente ter uma ideia nas escolas, né? Às vezes os pais estão esperando na porta da escola e aí vão caminhando, não precisa usar o serviço de ônibus. Dependendo da área, aí o serviço de ônibus é importante. E aí depois que sai do elementary school, nessa idade de 6, mais ou menos 11 anos, aí tem o middle school, que é o fundamental, que é a sexta, sétima e oitava série. Normalmente, as crianças entre 11 anos, 14 anos, elas passam pelo middle school. Então, pela idade, dá para você ter uma ideia qual é o ano escolar da criança. Por quê? Porque é tudo separado por idade. E o high school, que são 4 anos, começa da nona, décima, da nona até a 14, né? Então, tem aí 4 anos de high school, nona, décima e tal. Então, vocês vejam que existe realmente essa diferença, que no high school, no Brasil, acho que são 4 anos, né? Aliás, 3 anos, e aqui são 4 anos. Então, sempre eu me confundo um pouco quando eu penso no Brasil por causa da diferença do ano letivo. Bom, o que se aprende no kindergarten? No kindergarten, né, aquela parte de jardim da infância, a criança aprende normalmente o geral, né? Assim, os números, os alfabetos, vai começar a fazer aquelas atividades de caligrafia, muita atividade extracurricular, né? Muitas atividades lúdicas para a criança desenvolver, né? aquela parte mais de cognição. E depois vai para o kindergarten, quando a escola começa a ficar um pouquinho mais sério. Então a criança já vai para o kindergarten sabendo que ela vai começar a aprender a ler. Então, vai ler, vai escrever, então vai ter todo aquele processo de alfabetização, vamos dizer assim. Da primeira série, que já é no Elementary School, até mais ou menos a quinta série, né, que são as classes da escola fundamental. Então, nesse período, a criança vai aprender vocabulário, vai aprender matemática, vai aprender ciência, fonética e outras atividades. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Que a grade curricular mais importante nesse aspecto. Aí, no middle school, já vai ser um pouquinho mais avançado, já vai ter várias atividades que, às vezes, o aluno tem
a livre escolha de escolher o que quer, atividades diferenciadas, às vezes até atividades esportivas. Nessa época se desenvolve muito atividades esportivas dentro da escola. E os testes, né, por level, né, por aprendizado, eles vão ficando mais sérios. Os temas das matérias vão ficando mais sérias. E depois existe, né, o high school, que é aquela base daqueles 4 anos, né? E como eu falei antes para você, freshman é o primeiro ano de high school. Freshman é quando as crianças estão iniciando o high school, já estão ficando mais responsáveis, vamos dizer assim, né? Pela escola, mais matérias, mais coisa para estudar. E depois vem sophomore, que é o segundo ano do high school, que aí o level de aprendizado aumenta um pouquinho. E o júnior, que já dá para dar uma ideia assim para onde que as crianças vão, os adolescentes, o que eles querem estudar no futuro, quais as universidades que eles querem ir, qual a carreira que querem seguir. Então, tudo isso entre as classes de júnior e de sênior, que é o último ano do high school. É muito feito esse trabalho com o adolescente para descobrir quais são realmente qual é, né, a vontade dele de ir. Eu vou fazer uma outra live explicando sobre como escolher o melhor college, né, a melhor faculdade para o seu filho. Então, como eu já coloquei aqui, né, com relação, dei mais ou menos uma breve explicação com relação a elementary school, middle school, high school e a iniciação, né, pelas características, né, de cada nível de pré-escola e tal. Então, vamos falar um pouquinho, que eu recebi algumas perguntas, e algumas pessoas me perguntaram, né, me enviaram aqui no direct, me perguntaram com relação às escolas particulares. Como é que é as escolas particulares? As escolas particulares são as escolas que elas têm um regulamento um pouquinho mais diferenciado, né? Às vezes, por exemplo, no período de breaks, né, no período de intervalo, às vezes a escola particular ela não obedece necessariamente aquela semana de break da escola pública. Então, por exemplo, se aqui no meu bairro a escola pública tira a primeira semana de abril como o break, né, o período de escola, de feriado escolar naquela semana, a escola pública pode escolher antes ou depois. Não significa necessariamente que tem que ser a mesma grade curricular, né, dos dois. Então, depende muito das escolas. E, às vezes, também, com relação aos feriados, a escola pública, ela obedece aquele feriado, realmente um feriado do calendário cívico. E a escola particular, às vezes, por proteção, porque existem professores e alunos que são de determinadas religiões ou participam de determinadas sociedades, então existem feriados que eles abrem mão desses dias de feriado e dão esse dia como um dia livre em consequência disso. Mas isso não quer dizer que são todas as escolas que fazem isso. Eu estou só dando um exemplo, porque às vezes acontece, por exemplo, eu tenho uma amiga que tem os filhos que estudam numa escola particular no meu bairro, e tem uma outra amiga que estudam numa escola pública do meu bairro. Isso não quer dizer que eles vão ter aquele período de break, né, um período de intervalo escolar na mesma época. Então, às vezes acontece assim essas pequenas diferenças, porque cada distrito ou região da cidade tem uma escola que ela tem as escolas que tem que ser frequentada pelos residentes desse local. Então, se você tem amigos que moram numa outra área, talvez o período de spring, ou o período de spring break, ou winter break, ou de holidays, né, de feriados, dessa escola vai ser diferente dos seus filhos, tá? Então, depende muito de cada região. Então, por isso que eu comecei a live falando para vocês que aonde você vai morar é muito importante. Aí vem aquela pergunta, mas Meire, se eu moro aqui no estado da Geórgia, na cidade de Marietta, e eu quero matricular o meu filho na cidade de Sandy Spring, que não fica muito distante, eu posso fazer isso? Olha, gente,
a lei diz que você tem que procurar a escola da sua região. Mas acontecem casos diferenciados. Para isso, você tem que procurar a direção da escola. Aqui, tudo com relação à escola, tudo é documentado. Você não faz nada entre aluno e escola, né? No caso, a diretora da escola, a pessoa responsável por essas normas. Eu não falo nem a professora, porque como professora a gente não tem autonomia para tomar essas decisões. Isso eu sei porque eu trabalho dentro de uma escola, tá? Então, os pais, às vezes, têm uma justificativa, porque tem uma escola perto do trabalho, ou que tem alguma coisa que justifique por que que ele tem que levar as crianças naquela escola. Então, isso aí tudo é documentado, aí você pode usar nesse aspecto, tá? De documentação. Você pode morar em determinada cidade ou área e levar os seus filhos para estudar numa outra escola. Mas você pode me perguntar assim, Meire, mas eu moro numa região que as escolas públicas, eu não tenho assim, não gosto muito das escolas. Já ouvi falar coisas dessa escola, assim, não gosto da vizinhança. É até estranho a gente falar isso, né? Porque se você escolheu para morar naquela região, é porque você gosta de morar lá. Mas por inúmeras razões, que não cabe a mim aqui dizer, às vezes a pessoa quer que as crianças estudem, né, numa outra área da cidade. Então, se você tem condição financeira de pagar uma escola particular numa outra área, você também preenche um documento exigido por essa escola para explicar que você pode colocar os seus filhos nessa escola particular. E aí, como a gente fala de dinheiro, a escola pública, né, o governo paga, né, a escola pública porque você paga os taxes, né? Ou seja, você paga os impostos. E a escola particular, os pais que vão ter que manter. E vamos dizer assim, se alguém me pergunta de preço, eu não sei muito os preços, mas eu posso dar aqui um número X para vocês, uma ideia de quanto que é, por exemplo, anualmente. Vou pegar aqui uma série aleatoriamente. Vamos para o high school. O high school, uma escola de high school particular, dependendo da área que a pessoa vai colocar o filho numa escola particular, ele vai custar em torno de 10 a 20 mil dólares por ano. Você tem condições de pagar 10 a 20 mil dólares por ano para colocar o seu filho numa escola particular? Ou você prefere usar a escola pública do governo que está localizada no seu bairro? Mas cada um decide, né, o que é melhor. Muita gente também, existe muito, eu falo assim, muita gente, assim, brasileiros, né, americanos, às vezes resolvem investir um pouco, começa desde a pré-escola, coloca as crianças na pré-escola, faz o kindergarten, né, que é a alfabetização numa escola particular. Aí quando vai entrar no ensino fundamental, que é, na verdade, né, a parte de a elementary school, aquelas classes que eu falei para vocês, né? Então, quando entra no elementary school, vai para a escola pública, estuda na escola pública, né? Economiza um pouco de dinheiro, usa o serviço do ônibus, usa o serviço da merenda escolar, interage ali com a comunidade do bairro, a escola fica próxima da sua casa, fica de fácil acesso para você levar as crianças, para você participar das atividades, né? Porque a escola que as escolas, elas têm uma relação muito assim, vamos dizer, muito forte com os alunos. Boa noite, Sandro, meu amigo. Que bom que você está aqui me assistindo, tá? Beijo aí para você, tá, Sandro? Obrigada pela participação. Então, quando a gente vê, por exemplo, que aquela escola fica perto da sua casa, porque vai facilitar muito. Agora, se você tem mais de um filho, né? Você tem dois filhos, aí você tem um filho que está na elementary school e um filho que está no middle school. Então, são duas escolas diferentes. Então, se você mora muito longe da sua área, vai ficar meio complicado, né, a vida. Então, eu acho que a escola pública no bairro, ela também favorece muito nesse ponto.
né, de ter atenção dos pais, levarem as crianças e tal. Normalmente, as escolas começam muito, as aulas começam muito cedo. Então, iniciando o ano letivo, no início de agosto, né, para as turmas de ensino fundamental, né, que é o Elementary School, e ensino médio, que é o Middle School, normalmente a escola começa 8 da manhã até 2:30 da tarde. É uma outra diferença que a gente tem, né, diferente do Brasil. Geralmente 7:45 da manhã, dependendo da época do ano, né? Se está no finalzinho do verão, começo de outono, tá ótimo, mas se está naquela época de frio, de inverno, e olha que aqui na Diódia não é tão frio onde eu moro, né? Não é tão frio quanto as cidades mais para a parte do norte, né? Que tem mais neve, são dias mais frios. E aí você tem que estar lá naquele ponto de ônibus 7:30, 7:45 da manhã para o seu filho entrar no ônibus e ir para a escola. Então começa muito cedo e termina no meio da tarde, né? Quase que assim, algumas horas depois da hora considerada de almoço. E normalmente o Middle School começa um pouquinho mais tarde, começa mais ou menos às 9 da manhã até às 4 da tarde. Depende, como eu estou falando, depende muito de cada região. Eu estou dando uma ideia para vocês aqui do estado da Geórgia, tá? Mas na Flórida, no Tennessee, em outras regiões mais para o norte, podem ter horários também diferenciados, tá? E normalmente as crianças do high school, né, os adolescentes de high school, eles ficam de 6 a 7 horas na escola. Então, entra de manhã um pouquinho mais tarde, né, mais ou menos às 8 da manhã e vão até o final da tarde. E ainda existem também algumas escolas que oferecem aos alunos, né, after school program, que aí é aquela escola que ela tem atividades para depois da escola, para a criança não voltar para casa, porque os pais trabalham, têm atividades, e aí eles fazem o registro da criança no pós-horário escolar, vocês estão entendendo? Então, tem aquelas classes que ficam para fazer atividades, pode ser esporte, pode ser atividade criativa, pode ser interação, socialização. Então, existem muitos programas para isso, entendeu? Depende muito, como eu continuo falando para vocês, depende muito da área, da região que você está, principalmente do estado que você mora, né? Cada um oferece as possibilidades dependendo de onde você está. Bom, vamos falar um pouquinho, assim, um assunto também que me veio, alguém me perguntou, enviou uma mensagem para mim perguntando sobre o caso, né? Caso o aluno não repita nenhum ano, né? Ele vai entrar na escola com 4 anos de idade? Bom, a gente vê o seguinte, normalmente o grande goal que a gente fala é o aluno chegar no high school com 17 anos. É o grande goal para totalizar, mais ou menos assim, 13 anos, né, de permanência escolar. É mais ou menos assim, como se fosse um limite, vamos dizer assim. Você tem que entrar na pré-escola, mais ou menos com 4 anos de idade, e concluir o seu high school, né, o seu último ano antes de ir para a faculdade, mais ou menos com 17 anos, que é aquela fase que o aluno antes de ir para a faculdade, fica muito animado para tirar o documento, né, para dirigir, a licença para dirigir. Muitos ficam ansiosos para dirigir, para ter o carro, para já ir para o último ano do high school, né, no caso, os alunos do senior, né, que é o último ano do high school, já querem ir dirigindo. Quando eu falo para vocês para observarem essas coisas nos filmes, nas coisas que passam na televisão, porque é exatamente daquele jeito, tá, pessoal? Então, geralmente, com 16 anos, eles já tiram o documento para dirigir. Nem muitos conseguem dirigir logo no primeiro ano, que tiram a documentação, porque existe também outras leis também que ajudam, que
educa, né, os alunos a tirarem esse documento e como eles devem fazer. Então, eu tenho que fazer uma live para vocês sobre isso, que é também um conteúdo muito importante. Então, a partir dos 17 anos é considerado que você já está saindo do high school e já está entrando na universidade. É quando acontece aquelas grandes festas, né, de formatura, né, graduação de high school. Gente, aqui nos Estados Unidos é uma big festa mesmo, uma big comemoração, tá? Vocês querem saber como que os pais fazem? Eles começam 6 meses antes já a preparar, organizar essa festa, ou seja, essa comemoração. Então, tem fotos que são feitas antes do término, né, das aulas, comemorações, são feitas aquela famosa, clássica foto de high school. É um período aqui nos Estados Unidos, o high school, que é muito importante na vida escolar, porque é quando as crianças, né, já cresceram e já estão assim, determinadas a viverem a sua vida. Muitas já saem de casa nessa época, que é uma coisa bem da cultura americana. Quando termina o high school, normalmente eles vão para as universidades longe de casa, porque nem sempre na cidade que você mora tem a universidade de acordo com a categoria ou de acordo com a faculdade que você quer estudar. Então, às vezes, você mora aqui na Geórgia e a faculdade que você quer estudar, que você quer se formar, a sua parte acadêmica, fica na Flórida, fica no Tennessee, fica em Nova York, tá? Fica na Califórnia. Então, depende muito. Então, é por isso que nessa época, os adolescentes, eles saem de casa para estudar fora e vêm visitar os pais apenas naquele período, né, estabelecido de, vamos dizer assim, de feriados, ou seja, holidays, né, são dias que não tem aula. Então, normalmente, quando as crianças vão, eu falo crianças no termo geral, tá? Até adolescentes, quando eles vão para o college no final de agosto ou no início de setembro, geralmente o primeiro feriado que eles vêm visitar os pais acontece praticamente 2 meses depois, que é no Thanksgiving, que é um feriado que acontece na 3ª semana do mês de novembro. Então, é nessa época que eles retornam para casa, né, para ver os pais, os amigos, voltar para o quarto, né, o quarto que ele usou durante muitos anos. Então, é uma coisa bem tradicional, sabe? Receber o filho de volta vindo do college. Mas tem também aquelas exceções, né, de pessoas que não querem sair do estado, não querem sair de onde moram, não querem enviar os filhos para morar longe, e aí procuram universidades aqui mesmo, né, dentro do seu estado ou na sua região. Ficou claro isso aí para vocês, tá? Porque cada distrito ou região da cidade vai ter sempre essas opções, né, de escolas, dependendo do local. Então, tem essa opção também, não é necessariamente que quando seu filho terminar o high school, ele tenha que morar no outro estado. Aí você tem que ver de que forma que você pode usar isso. A gente fala muito aqui uma palavra que chama aplicar. Aplicação é você preencher a documentação. Então, a escola, quando o aluno está já no júnior, ela já começa a dar informação para os pais com relação às universidades, tanto particulares quanto as universidades do governo, né? Ou seja, universidades públicas. Por quê? Para já saber que tipo, né, de faculdade que o seu estudante daquela escola vai querer participar, vai querer se dirigir, tá? Então, eu tô aqui só passando, tá, gente? Boa noite para vocês que estão chegando. Eu tô vendo aqui, Valéria, beijo para você, tá, minha querida? Beijo também para minha amiguinha do peito do coração, a Nilda Matos, que tá aqui, o Sandro, né, eu já falei. Então, existem essas possibilidades. Eu vou ver agora aqui também, se eu tenho mais alguma coisa. Se vocês tiverem alguma pergunta, gente, vocês vão aí me falando, tá? Porque é tanto assunto, é tanta coisa interessante sobre isso, que eu até fiz bastante anotações. Então,
Eu já falei para vocês um pouquinho assim de quando começa o ano, né? Então, geralmente começa em agosto. E a gente tem esses meses e finaliza no mês de maio. Aí vamos falar um pouquinho do mês de maio. Quando chega no final de maio, a gente tem um grande feriado comemorativo que marca também o final da primavera, quase que início de verão. Eu não estou falando de data específica, tá? Porque o verão começa em junho. Mas no final de maio, no último final de semana de maio, tem um feriado aqui que é o Memorial Day. Acontece normalmente na segunda-feira, na última segunda-feira do mês de maio. Então, nesse feriado, marca o quê? Marca a gente dar início, né? Dar um pontapé no verão, assim, vai começar o verão, né? Então, abrem as piscinas, tanto públicas quanto particulares, as piscinas do seu condomínio. A estação já fica mais colorida, porque nós estamos no período de primavera, então já com aquele cheirinho, né, de ir para a praia, de viajar, de curtir as montanhas, porque nem todo mundo no verão gosta de ir à praia, às vezes gosta de ir para a montanha, gosta de ir para o lago, gosta de viajar para outros países, né? Essa época eu acho maravilhosa para a gente sair daqui e visitar o Brasil, porque a gente chega no Brasil, né? Vocês estão naquela meia estação, finalzinho ali de outono, né? Entrando para o inverno. Então, esse período do final de maio é considerado o final das aulas também. Então, é nesse período que acontecem as graduações de high school, quando os meninos terminam, os alunos terminam o high school. As graduações de faculdades também acontecem nessa época, né? A cidade, durante todo o mês de maio, você vai nas lojas, você vê sessões específicas para comprar presentes ou coisas para comemorar essa data de graduação. E os pequenininhos também, né, da pré-escola, que estão aí passando, né, pela sala de alfabetização no kindergarten, também existe também graduações para essa época também, como a gente tem lá no Brasil, né, as atividades de doutores do ABC, quando eles já sabem a iniciação de começar a leitura e tal. Então, deixa eu ver mais o que eu tenho para falar. E para vocês terem uma ideia, gente, aqui na Diódia, assim, estou só dando assim uma pequena informação, tá? Porque para fazer essa live a gente tem que fazer por blocos e eu depois vou fazer uma outra só sobre o high school ou só sobre o middle school também, que é muito importante, tem outros aspectos que a gente tem que colocar aqui para vocês saberem. E só na Diódia nós temos 181 school distritos. Então, para você ter uma ideia da quantidade de distrito que existe só no estado da Diódia. E cada distrito existe inúmeras escolas públicas. Tanto as escolas públicas para o elementary school, como para o middle school, como para o high school. Então, é aquela velha história da área. Se você mora num determinado local, você tem que pesquisar a área e ver a escola que vai estar na sua área. Porque praticamente os seus filhos vão estudar naquela área. Então, por isso que é muito importante, tá? Essa determinação da área, do zip code, para você, que é a caixa postal, para quem não sabe, para você saber qual o limite da escola que você pode ir. Se eu estou naquele determinado bairro, os meus filhos podem usar o serviço daquelas escolas, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Aí teve outra pergunta também, alguém me perguntou sobre lanche escolar. Olha, geralmente nas escolas públicas, eles oferecem o lanche escolar. Mas as escolas particulares têm dois tipos. Algumas têm a própria cafeteria, né, que seria o salão de merenda, o salão de lanche,
cada uma tem a sua categoria, o que a gente chama de cafeteria, seria mais ou menos o local onde os alunos se reúnem para fazer o lanche. Então, tem escolas particulares que eles têm um cardápio que os pais têm que preencher um documento explicando, especificando o que é que o aluno pode comer, porque existe, às vezes, pessoas que têm, alunos que têm alergias, que têm indicações com relação a algum alimento. Então, tudo isso, a escola tem todo um histórico do aluno. Eu estou falando do geral, tá? Começa desde a criança que entra na pré-escola, no pre-K, na pré-school, até o high school. Isso tudo é muito bem obedecido. E hoje em dia, com a modernização, as escolas já têm, né, todo o regulamento de informação diretamente com os pais. Então, você pode checar no high school se o seu filho tem lição de casa, se o seu filho tem atividades esportivas. Então, hoje em dia, tudo é muito assim organizado, né, pela parte social, do telefone, do tablet, do computador. Então, mesmo antes do período de pandemia, que a gente teve que entrar com as escolas com aulas online, antes disso, já existia essa preocupação, né, de dar a informação aos pais com relação ao que está acontecendo na escola. E aqui no estado da Geórgia, além de 181 escolas, né, de distritos de escolas, nós temos 2.200 escolas. Então, assim, é muita escola, tanto particulares quanto públicas. Então, você pode, chegando aqui nos Estados Unidos, para vir morar aqui ou passar uma temporada aqui, você tem que procurar a escola no seu distrito, tá? Vai lá, preenche toda a documentação necessária para saber que série que a criança estudou antes no Brasil, e aí com esse histórico que eles vão orientar vocês para onde que as crianças devem iniciar, tá? Então, gente, tem mais alguma pergunta? Vou tomar um pouquinho de água aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse tema? Oi, Rita, tudo bom? Beijo para você, minha querida, tá? Saudades de você, Rita. Então, gente, olha. Então, foi mais ou menos isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, tá? Não esqueçam que essa live ela vai seguir para o meu canal no YouTube. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes hoje à noite, hoje à tarde, aqui comigo. E à medida que eu vou tendo um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer outros conteúdos para vocês, tá? Com relação às escolas, porque é um conteúdo que me deixa muito feliz como pedagoga, tá? Eu gosto de vir aqui falar com vocês. Então, beijo, obrigada a todo mundo que assistiu.